Shalom de Yahushua, Daniel capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dário Medo, levantei-me para o animar e ofertar e fortalecer. E agora te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis estão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais que de todos. E, esforçando-se com as suas riquezas, atingirá todos quanto o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprove. Mas, estando ele em pé, o seu reinado será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco se segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outro. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se alinharão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá nem no seu braço, porque ela será entregue, e os que a tivera trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naquele tempo. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entregará nas fortalezas do rei do norte, e o operará contra elas e prevalecerá. E também os seus Elohim, os seus imagens de escultura, com as multidões das suas imagens, com os seus utensílios precioso de prata e ouro, levará cativo para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra, mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exército, e um deles irá apressadamente e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e multidão será entregue nas suas mãos. E, aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campos uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempo, isto é, de anos, virá a Pérsia com grande exército e com muita fazenda,
E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. Os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa. E por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os restos. E fará o que lhe aprove, e lhes dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tomar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma imundação será arrancado diante dele e será quebrantado, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a peças e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E sustentará a sua força e o seu coração contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formaram projeto contra ele. E os que correram os seus manjares e quebrantaram, e o exército deles se derramaram, e caíram muitos transpassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado.
Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o Kadosh conserto, e fará o que lhe aprove, e tomará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra o Kadosh conserto, e fará como lhes apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o Kadosh conserto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Elohim se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles sairão ajudados com pequenos socorros, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todos os Elohim, sobre todas as demais esculturas, e contra o Elohim celestial e fará das imagens, falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos Elohims, quer dizer, às imagens de seus pais, nem terá respeito à rava das mulheres, nem, quer dizer, o amor das mulheres, nem a qualquer imagem de escultura, porque sobretudo se engrandecerá. Mas aos Elohim, quer dizer, as imagens de escultura das fortalezas, honrará em seu lugar, e a uma imagem de escultura a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, e com pedra preciosa, e com coisas agradáveis, e aversiar com os castelos fortes, com o auxílio dos Elohims, quer dizer, das demais culturas estranhos, aos que o reconheceram, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos pais serão derribados, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos. Estes, Edom e Moabe, e as príncipes dos filhos de Amon.
e estenderá a sua mão a terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-ão dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes e o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte Kadosh e glorioso. Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra.